Sim, dentro do início do nosso bate-papo aqui, a Câmara está à tua disposição. Olha, eu volto a colocar o meu nome à disposição. Eu me lembro quando, em 88, me procuraram para fazer parte de um partido político, ser militante de um partido político. E você sabe que eu venho da iniciativa privada, sempre tive envolvido naturalmente com as casas comunitárias, com as questões esportivas, culturais, etc. Mas não estava dentro dos meus planos, né, me inscrever num partido político ou vinha disputar qualquer cargo eletivo. Mas depois de muitas conversas, eu sabia que o caminho só tinha um, que era a via democrática, através da expressão espontânea de cada eleitor. Você tinha que ter o voto para chegar lá. Mas tinha convencimento que, na prática, poderia contribuir muito. Especialmente em nossa cidade, que você sabe que ela estava centrada, né, da sua economia na indústria têxtil, do tecido convencional. E eu que prestei serviço, né, em outros estados, outros países. E eu vinha, vamos dizer, com as informações precisas das tendências, da realidade, das exigências, né? Tanto é que, ao vir para cá, em 1975, vim para me despedir, acabei ficando, quando se montou ali o Laboratório Físico e Químico ali do Senai, e aí a gente ficou dando assistência para as empresas, e já no ano 79 para 80 começamos já a introduzir a malharia, né? Que era o que se percebia a nível mundial, né? Que era um setor que ia crescer bastante. E na época em malharia se falava Blumenau, né? Sul Fabril e Joinville, que era forte, e Jaraguá começando, mas mais forte era Joinville. E hoje Brusque, né, dentro do setor de malharia, ela cresceu muito, desenvolveu, há um consumo grande, né, de matéria-prima, ou seja, de transformação de fio em produto final. Introduzimos também na época a terceirização que te permitia, né, porque a indústria têxtil era uma indústria, você transformar do algodão a um produto final, você precisa de um capital muito grande, né? E a terceirização permitiu isso, de que você buscar, na prática, esta integração. Pessoas que compraram máquina para costurar, outros para tecer, outros para tingir, né? Outros para bordar, enfim. Veio aquele que veio com a criação, introduziu a marca, a parte comercial, e é uma realidade hoje, né, em nossa região. Quantas empresas nós temos, né, que fazem parte de um processo, de um produto, né, mas que não é desde a fase inicial até a final. São operações feitas, né? E isso proporcionou a vinda do capital e a geração, né, de oportunidades para as pessoas que nasceram aqui e para pessoas que vieram de outras cidades, de outros estados. Você vê que nós tínhamos em 89 ainda, quando eu fui prefeito, a gente deu peso a isso, buscou essa relacionalidade entre o capital, o trabalho, os poderes, né, públicos, que foi importante, né, buscando os regimes especiais, as linhas de crédito, enfim, aquilo que era necessário para fortalecer toda essa estrutura em benefício da própria cidade. Que ano né? foi mesmo que começasse com a malha? Foi em 79, em 79 para 80, né, que aí começamos com a parte da malha. E ela foi se fortalecendo. Né? E, claro, já nos anos 87, 80, nós já éramos um centro de distribuição de malha. Né? A confecção não era muito forte, mas estávamos preparando a mão de obra. Né? E só que ela houve, depois disso aí, depois que nós entramos também na prefeitura, através dos incentivos, das iniciativas, da formação da mão de obra qualificada, né? Aí começou a vir o capital de outros estados para cá, se instalando, e hoje, né, Brusque, dentro dos últimos anos, foram as cidades assim, que mais gerou oportunidade. Nós tivemos, foi no ano entre 2005,
2003 até 2007, por aí, foi em ritmo, entender-se, astronômico, Sim, tá entendendo? Então você vê que o nosso litoral cresceu muito, porque o turismo, né, do sol e mar e tal. Mas Brusque, ela veio buscando uma posição parada com Camboriú, né, que o capital ia muito para Camboriú, mas em Brusque, em função dessas iniciativas, né, voltado às empresas, não só aí, só no setor têxtil, mas aí já vieram outra atividade, a questão de embalagem, a linha de plástico, enfim. Ela foi muito setorial, né? Não Exato, ficou mais voltada só para o setor. Não, né, na época nós éramos quase que centrados, tanto é que até o tecido plano passou por uma dificuldade. As empresas mais antigas, por uma questão de decisão de governo, passaram por uma certa dificuldade. Então nós implantamos um modelo diferenciado, quer dizer, Brusque vivia uma história, passou a viver outra. E a cidade ela é construída pelo povo, né? E a resposta, sempre que o poder público queira ser parceiro, né, tem que vir da iniciativa privada, né? E graças a Deus, durante todo o período, né, foram 12 anos que eu fui prefeito da cidade, sempre tive a resposta positiva da iniciativa privada, né? Então isso foi salutar, foi importante, né, para fortalecer naturalmente o que nós vimos hoje em nossa cidade. É isso que o Ciro falou na biografia dele, que se faça justiça, e eu acompanhei bem de perto isso, realmente, como um empresário, né, não como político, que é uma fase da vida dele, agora como empresário, ele realmente, eu tenho por mim, até onde eu sei da história, que ele foi o primeiro, né, fornecedor de malha em peça para pequenos confeccionistas. Até então, até onde eu sabia, até pela gráfica, as poucas confecções que tinham, elas usavam o saldo da Enig e de Jaraguá, que já vinha Mas alguma todo coisa. esse saldo da Enig, quando você tinha ali da gráfica, foi eu que introduzi, que eu passei, eu comecei a trabalhar, entendeu? Do Curpaninha, aquele, no primeiro com a parte do resíduo. Isso. Né? E eu, ao trazer, né, parte de panos que já eram talhados, a costura reta é diferente da costura em overlock, a costura de malha. E a gente começou a treinar, mas a gente se servia e comecei a buscar também, ou a implantar essas oficinas, né, em outras, nos bairros, na cidade, pessoa com uma máquina, com duas, a costurar em casa, né. E, claro, foram pegando experiência. Hoje nós temos, né, dentro da linha de costura, da parte de malharia, profissionais excelentes, né? Aliás, Brusque, né, tem algumas marcas que se destacam até a nível mundial, né? Coisas que nasceram aqui, não é verdade? Aliás, Brusque, hoje, conversando com um grande lojista, numa convenção nacional do CDL, eu não sabia disso, que Brusque é um dos principais, se não um dos maiores polos de Santa Catarina e do Brasil de PL, o Private Label, que chama, ou seja, produtos de marcas famosas que são feitos em Brusque e levam o selo dessa marca famosa. Exatamente. Dentro desse tema, Ciro, ficando na parte da economia, até eu vi aqui no teu programa de governo, onde tu falas que tens a ideia de incrementar Brusque ou abrir 5 mil novos postos de trabalho. E hoje, mas só completar, hoje, diante, está aqui não sei se chegasse a ver, porque eu recebi isso aqui. Não, o objetivo, tá entendendo, nosso, não é com relação só aos postos de trabalho. Nós sempre tivemos atentos, né, para atrair o capital, porque o capital, né, hoje a nossa cidade tem uma população grande. E você vê o seguinte, né, que coisa que você não via 4 anos atrás, você passa na rua e diz assim, aluga-se e vende, aluga-se e vende. Entende? A nossa economia caiu, hoje é a 12ª. Verdade. Tu está entendendo? E muitas empresas fecharam e outras decresceram. Então é preciso ter cuidado para tu não entrar. Porque é o seguinte, quer ver? Ó, quando o Brusque buscou esse modelo, que foi próprio, né? Porque vieram, quer ver, Luciano, as máquinas inteligentes e passaram a produzir muito, pô. Isso significa, na prática, desempregar. Correto? E o governo do Estado, ele foi muito atencioso disso, especialmente na participação grande do próprio Luiz Henrique, de buscar esses regimes especiais, diferenciados, e um modelo próprio que atraísse para cá o capital. Então foi o Estado que gerou, mesmo contando com esse avanço tecnológico, foi o Estado que mais cresceu em oferta de trabalho. Em função, claro, que geograficamente bem situado, e os investimentos e os incentivos dados pelo governo do Estado com relação às parcerias, porque a aglomeração passou a ser uma imposição.
você tem que buscar novos mercados, né? Tanto é que hoje até o governo federal já está com toda aquela preocupação de repensando da preservação do mercado interno, né? Porque se você abrir, você começa a importar produto manufaturado e desempregando o povo aqui dentro, que é o caso do setor têxtil, né? Que é uma demanda, que é o que mais cresce, né? E o que está desempregando em função, né, dos produtos vindo, especialmente dos países asiáticos. Mas nós temos carência de mão de obra. A gente hoje ouve carros de som, ainda hoje, aqui em Brusque, né? Você vê as emissoras de rádio, o jornal, implorando por mão de obra. Não, aquela legislação da ocupação da mão de obra com pessoas de necessidades especiais, também as empresas não estão conseguindo preencher essas cotas. Exatamente, isso que eu estou dizendo para ti, exatamente que veio, né, o avanço tecnológico, as máquinas inteligentes, e que na prática nós demos uma resposta através da iniciativa do governo, que ao invés de desempregar, nós geramos emprego. Você está entendendo? E que, se tu compra uma máquina que produz para 10, tu diz assim, vou mandar 9 embora, não é isso? Para como não mandar os 9 embora? Entendeu? É tu buscar novos mercados, que a globalização é uma imposição. E Santa Catarina se ajustou, entendeu? Junto a essa exigência e deu uma grande lição de vida para o país. Tanto é que você viu São Paulo, toda aquela preocupação com relação a esse regime especial. Houve uma demanda judicial que agora igualou, mas já o Raimundo Colombo vem numa linha onde busca, vamos dizer, agilizar a estrutura portuária, quer dizer, o desembaraço. Você pega em São Paulo, por exemplo, o Porto de Santos, né? Você tem que pegar um bom despachante, você pode levar 90 dias para desembaraçar a tua mercadoria. Então, aqui em Santa Catarina, está se fazendo em 3, 4 dias, quer dizer, isso aí já é um atrativo, né? Se você tem uma taxa portuária menor e rapidez, né? Claro que se vai dar essa preferência. Então, tudo aquilo que é através de uma demanda judicial, eles buscaram, né, para igualar a nível nacional, que foi, né, uma decisão do próprio Supremo, Santa Catarina já veio com um modelo próprio onde possa, né, oferecer aquela história, se você não é o maior, você tem que ser o melhor. Né? Tem que ser o melhor. Né? Então, exatamente, é dentro desse caminho, dessa filosofia que o nosso governo do Estado. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Quer dizer, nós sempre demos essa demonstração, o Estado, né, como um todo. Mas o setor têxtil, ele é o que mais emprega no Brasil, pelos levantamentos feitos pelo próprio BNDES. De forma Só que a direta, nível nacional, isso. Né? A nível nacional, Luciano, a nível nacional, né, o mercado, a demanda ele é crescente, o mercado, mas está desempregando, porque muita importação, entende, de produtos asiáticos. A própria ERG mesmo, né, tem uma grande parte de uma linha da ERG. Da falência, na verdade, foi a importação, né? Não foi não. A ERG é o seguinte, quando lá atrás, se teve lá em 96, né, a valorização do real, né? Real. Você vê quantas empresas, nossas empresas aqui, ó, Renault, Bissell, pagaram um preço altíssimo, eles têm tecnologia, conhecimento, bom produto. Bom, você, ao exportar, né, de cada dólar você buscava R$ 3,90, você passou a ter um real e depois era 80 centavos, e a tua dívida era em real. Mas eles puxaram uma carga, entendeu? Imposta pelo governo, que se tu pegar os testes, existe lucro fabril, mas se contraiu os débitos impostos por uma decisão de governo tão grande, que mesmo o lucro não cobre o custo da dívida. Tu está me entendendo, Miguel? Então, eu tenho muito discutido isso na Assembleia, e o governo está muito atento nesse sentido, porque há incentivos para você gerar novos 200 empregos, né? Você tem um incentivo com relação ao ICMS, com a linha de crédito que o juro é 4,5% ao ano. Aí você tem 600, 700 empregos, 1.000 empregos, tá entendendo? Você não tem incentivo nenhum. Se tu bobear, você paga 4,5% de juros no banco por mês. E aí, se você não paga no dia, você é penalizado. Então, isso é que existe, na verdade, uma distorção. Você está 100 anos no mercado, você tem feito uma situação difícil, não por sua culpa, mas em função das medidas tomadas pelo governo, porque temos que se fortalecer com isso. Aquele que devia em dólar ficou uma maravilha, né? Mas o que tinha o dólar para receber e tinha os seus compromissos aqui em real, esses enfrentaram essa dificuldade. Na esperança do dólar cair para ele poder exatamente. fazer frente. Então você vê que a nossa cidade,
ela tem um modelo diferenciado, né, que foi implantado na época, como o Estado de Santa Catarina deu essa demonstração nesse momento de crise. E, aliás, até está uma preocupação do governo federal, agora estamos falando a nível nacional, né? Por exemplo, hoje os produtos chineses, a partir daqui dos próximos 2 meses, vai ter, vou dizer assim, ó, é X% de aumento. Mas você diz, não, a camiseta eu paguei $1. Então aquilo, o percentual é, sei lá, 30 centos de dólar. Agora não, ele tem um preço pré-fixado. Quanto é que a camiseta é? $16,70. Porque estava um absurdo, estava importando mais barato que o quilo de algodão, que é uma commodity, né? E você vê que ali, ó, nós importávamos o que? A mão de obra, energia, né? E aí estávamos importando também as questões sociais, né? Você fazia uma parceria, se aqui você colocava a etiqueta, dizia assim, Brasil-China, tá entendendo? Mas você na verdade estava bancando o salário daquele povo, né? Em prejuízo dos que moram nesse aqui, aspecto, né? Ciro, dentro, né, alcançando um sucesso nessa corrida eleitoral que estamos vivendo agora, né, como economia, então, já, qual é a grande... Como deputado e como prefeito, durante 3 mandatos, e o contato todo que tiveste com Brasília, com todos os ministérios, essa vivência de 25 de um quarto de século, digamos assim, uma geração, né, ligada diretamente na política, tu visse muita experiência. Então, o que hoje, qual seria a solução econômica para Brusque hoje, em função do nosso relevo, que ele é muito acidentado, tu conhece, tens propriedade nos outros lugares do Brasil que são bem planas, etc. Né? Então, como é que qual seria o grande incentivo que o prefeito Ciro Rosa traria agora no seu mandato para resolver esse problema da economia, da falta de terreno plano para se construir indústria, se vai incentivar a verticalização da cidade ou não? Qual é a tua ideia nesse sentido? A verticalização é uma coisa que até em 88 nós tínhamos ali no centenário, o edifício centenário, né? Foi feito até depois o prédio, e depois o prédio do Robertinho Corrêa, que terminou lá em 87. Que tinha também, mas era 4 andares. Não, mas ali no centro ali que fez posterior. E tinha o prédio do Oli Rodrigues, que tinha terminado lá em 87, 88. Isso, né? depois Isso era a cidade. Hoje você entra em qualquer bairro, você já vê ela crescendo verticalmente. Por quê? É claro, Brusque vai ter no ano 2035, 2040, ele deve ter aí seus 250 mil habitantes. E ela vai ter que crescer verticalmente? Não tem como. Não tem como, né? E a nossa topografia, ela é acidentada. Tanto é que quando nós fizemos a área industrial na Limeira, é para buscar uma parte plana para fixar o capital aqui. Por exemplo, eu trouxe indústria importante, a Solmero, que era de Portugal, né? Trouxemos uma outra italiana. Então, quer dizer, a gente busquei aquela americana que infelizmente acabou voltando lá para Amaral, né? Que era a GSI, né? Mas acho que essas iniciativas, o poder público tem que estar atento, porque senão o capital vem para cá. E uma coisa que é importante também para atrair o capital é a formação, a qualificação profissional, da formação profissional, né? Isso proporciona a vida do capital. Porque nós estamos numa região que, se você pegar de Itapuá até Imbituba, nesse eixo, nós vamos ter nos próximos anos talvez 60%, 70% da população catarinense fixada nesse eixo, né? Que o capital está vindo para cá. Né? Porque as regiões agrícolas, tecnologia está acabando. E a questão dos portos, né? Isso que eu estou dizendo, quer dizer, essas máquinas inteligentes produzem muito, e você tem, e a globalização é uma imposição, você tem que estar ajustada a ela. Tanto é que você viu agora a medida do próprio governo federal, o que ele vem? Na redução do IPI, mas isso diminui, né, o que vem para os estados, e há uma preocupação. Aí também, bom, enfim, tudo que o governo, essa CID, que era o imposto sobre combustível, né, foi extinta. Daquilo 56% vinha para o estado, não vem mais. A energia elétrica também vai ser muito bom no custo, mas para o município, ou no poder público, digamos assim. Não, mas aí que eu te digo, a preocupação do governo federal, que lá atrás, este é o caminho que eu acho que o governo Lula, ele perdeu muito tempo nesse sentido, e a atual, ela está querendo botar em prática aquilo que já era para ter sido feito, porque a crise ela é mundial. Você vê o desemprego na Espanha e tal, né? Então, esses incentivos, as linhas de créditos para investimentos, né, com carência de 3, 4 anos, né, com 5, 6 anos para pagar, com juros
de até 3%, né, 4,5% agora, né, estamos falando de 3,5%, tá entendendo? Para incentivar, para gerar emprego, para manter, né, o emprego do povo brasileiro. Tu enxergaria Brusque como uma cidade, por exemplo, com espaço para propiciar ou atrair, digamos, aquela indústria com mais valor agregado? Exatamente, a indústria de ponta, era um passo que nós estávamos fazendo, né? Quando a gente estava trazendo para cá a GSI, que era uma estrutura, era de um fundo americano, que é o terceiro fundo. Só para você ver, o capital deles está em 7 bilhões de dólares. Né? É um fundo de pensão. Isso. E eles detêm essa tecnologia no mercado mundial, tanto a parte de suínos, de aves e armazenamento. No Brasil eles estão avançando bastante na parte de aves e suínos, né? Que é aqueles equipamentos para as granjas de suínos e de aves. E a parte de armazenamento, ela tem um pequeno percentual, ela não chegava a 3%. Ela saiu daqui por uma questão de logística? Não, ela veio para cá por questão de logística. Nós oferecemos toda a estrutura, porque daqui era para exportar para toda a América do Sul, era para exportar para a África, porque eles tinham filial no México, eles tinham fábrica no México, né, e Canadá, entende? E tinha uma outra parte do próprio Estados Unidos que poderia ser abastecida por aqui. Entende aquela história assim, onde é que é mais barato produzir hoje? É na China ou no Brasil, a hipótese. Claro que é na China. Então tem muita indústria hoje produzindo lá na China, certo? Exatamente. Então porque sabe que, aliás, o capital ele tem que trabalhar assim, ele tem que sempre olhar, produzir aquilo que dá lucro, ele não tem. Ele é nômade, ele não tem pátria, ele vai e volta. Ele não tem bandeira, ele se instala em qualquer lugar. E era uma indústria importante, que estava se instalando aqui, mas tem a outra parte, que é a indústria de ponta, que se chama, tá entendendo? Que ela até tem incentivo e iniciativas, né, de pessoas de se instalarem aqui. Isso é importante, porque ela agrega valores, né, e ela remunera também bem a quem trabalha. Nesse aspecto que eu falo. Exatamente. Não adianta ter indústria com 1.000 funcionários ganhando 400, 800 reais por mês. Exatamente, é isso aí. Ciro, dentro dessa parte aqui, eu vejo ali que tu tens a preocupação em criar centros de acesso à internet gratuito nos centros e nos bairros, né? Adotar a cidade com cobertura total de acesso à internet gratuito via rádio, Wi-Fi, wireless ou GSM, transformando numa cidade digital, né? Como está acompanhando aqui. É dentro dessa, instalar o laboratório de informática em todas as escolas municipais. Isso já é uma coisa que já tinha iniciado no governo. Exatamente, é isso que eu queria dizer para ti. Eu vou reforçar. Brusque foi a pioneira do Brasil. Quando o presidente Collor se elegeu, né, que ele veio lá da Holanda e tal, ele chegou no Brasil falando sobre internet, né, sobre o que iria acontecer nos próximos anos e que o Brasil, e a partir daquele momento, ia investir maciçamente nessa tecnologia que realmente ia se fazer necessário. E nós trouxemos para cá, tu te lembra? Foi o primeiro centro de acesso, vou dizer, que você podia ter, que era um laboratório, na verdade, com todos os computadores, e que aí ele escolheu Santa Catarina. Lado aqui do Rui Barbosa, né? Do lado do México, onde era o México. Onde era o México, E ali, o que ele fez? Tem o Cine também ali junto. Tinha o Cine lá, né? E ali era uma internet disponível para a sociedade, para pequenas empresas. Por quê? Porque ele escolheu Santa Catarina. Quer dizer, se não funcionar em Santa Catarina, não vai funcionar em lugar nenhum. E se funcionar, é uma questão de insistir que vai funcionar nos outros lugares. Bom, ao chegar em Santa Catarina, Brusque, naquela oportunidade, que vinha, né, se despontando numa multiplicação acentuada das pequenas e microempresas. Né? Uma economia subdivididas. Aliás, foi o fenômeno brasileiro, né? Fala-se que o Brasil tem uma empresa para cada 12 brasileiros, né? É um empreendedor, aliás. Exatamente. Então é o seguinte, aí isso nós conseguimos trazer para Brusque, está entendendo? Em função, exatamente, que o Estado disse assim, nós temos que colocar isso onde há o maior número possível
dessas pequenas empresas. Só que, claro, com esse avanço tecnológico, né, aquilo que nós tínhamos disponibilizado, a cada ano muda muito, né? Eu me lembro quando eu comprei um computador, que até saiu uma reportagem em 1916, um encontro de cobras, era da cobra. Rapaz, ele ocupava esse espaço todo aqui, ar-condicionado, mas é uma coisa lenta aqui, nós tínhamos lá uma venda por reembolso postal. Por muito bem, depois de 2 anos tinha que comprar mais um, eles chamavam de uns aportes que tinha para poder ser rápido. Bom, em resumo, depois de 4 anos, que aquilo era uma fortuna, compramos um por uma micharia, mas em relação ao que foi pago aquilo, desse tamanho, não precisava mais daquele espaço, nem ar-condicionado, numa rapidez violenta, tá entendendo? E os custos foram caindo. Então, tudo aquilo que estava disponível e que se reproduziu também em outros estados, em função de Brusque, aquilo foi deixando um pouco de lado, porque a própria... o cidadão ou a própria empresa, ela passou a ter acesso a essa tecnologia por um custo menor. Correto? E essa possibilidade aqui... Agora, quando prefeito, nós tínhamos, através dos projetos SPIN, né, todas as nossas escolas, além de dar condições das crianças, né, ter essa relação de intimidade com esse instrumento, a própria comunidade à noite ia lá para aprender, mas não para ser um técnico em computador, mas, na verdade, saber manusear, saber entrar, né, saber fazer as consultas, tal que seja necessário. Então, quando a gente fala, há que se disponibilizar, porque tem muitas pessoas ainda que não têm financeiramente condições para isso, né, e que você, ao disponibilizar, você está dando a ele a oportunidade dele buscar informação. Não é isso? Né? Dele adquirir conhecimento. E nós estamos vivendo a era do quê? Do conhecimento. Não é verdade? Que é o grande capital do ser exatamente. humano, né? É o conhecimento. Quem tem o conhecimento tem tudo. Exatamente. Então, é o que eu digo, né? O que é mais importante numa cidade? São as pessoas. Uma obra física é necessária? É. Mas muito mais importante são as pessoas. Então, partindo desse princípio, a informação, acesso ao conhecimento, acesso à saúde, né, eles têm que ser prioridade. Na verdade, interliga tudo. Aí você já entra aqui, cultura e lazer, também é uma coisa que vai seguindo essa sequência, né? Porque cultura, né, hoje o conceito de biblioteca, digamos, daquela física, hoje é o computador, né? Você entra em qualquer... Você armazena 1 milhão de livros dentro hoje. Quase com um preço desse tamanho, você entra, né, os que gostam de ler, está entendendo? Informação, né, na biblioteca do mundo inteiro, né? Tudo que está disponível. É verdade. Dentro desse item, cultura e lazer, dentro do que estás propondo, Ciro? Olha, nós... Porque as coisas mudam, né? Mesmo sendo prefeito muda, 3 vezes, você anda um pouco, o mundo mudou. Mas o eixo é o mesmo. O eixo até é verdade, mas a forma como fazer hoje é um pouco diferente. Não, exatamente, ela até facilita em determinado ponto. Eu me lembro que esses projetos, rapaz, do governo federal e do governo do estado, por exemplo, nós tínhamos um projeto, você sabe que ali na frente da prefeitura, era o Bitna, né? Aquele terreno era indispensável para o centro administrativo. E eu era deputado na época, eu sabia que o Bitna ia, né, com o tempo transferir daí, mas que um dia ia se desfazer. E aquilo teria que ser do poder público, né, que é o centro administrativo. Se lembra quando eu levei para lá a prefeitura, o fórum, aqui no centro, como é que vai lá? Hoje, tu está dentro? Não existe questionamento, porque realmente, né, a rodoviária jogamos lá para o outro lado. E antes tudo convergia para o centro, né? E ninguém ia andar, né? Na verdade. Bom, e aí compramos, aí eu era deputado e eu estava à venda, eu não era o prefeito, eu passei ali uma placa à venda, isso não é possível. O prefeito era o Hilário Zen. Aí já no final do último ano dele, né? Aí eu falei com uma pessoa que tinha amizade com ele, eu falei, fala com o prefeito para ver se ele não tem interesse em comprar aquilo, né, porque vai acabar caindo e aquilo não deveria pertencer ao poder público. Mas como era no final do governo, ele não mostrou interesse. E aí eu soube que parece que era o Bistec que estava negociando ali, certo? Querendo adquirir aquilo. E eu procurei, então, a direção do Bitna para ver o preço que era, entende que aquilo era um terreno assim, importante para o centro administrativo, e que eu ia me candidatar a prefeito, e que se ganhasse, né, queria que desse preferência à prefeitura, para que não vendesse já. Mas aí tinha, né, essa negociação da iniciativa privada. E eu liguei para o diretor lá, me identifiquei. E aí até brincando, né? Ele disse, não, nós estamos estudando aí e tal. Aí ele brincando, né? Ele disse assim, bom, mas e se eu comprar? Eu digo, se eu ganhar eu desaproprio.
Ele começou a rir, né? Porque não tinha como fazer ali o supermercado. Tá entendendo? Bom, nós fizemos um projeto, que isso aí já tinha, porque a nossa cidade vai ter 200 mil veículos, hoje não tem estacionamento. Tinha 12.400, hoje me parece bem a informação, eu falei, já tem quase 80, já tem 83 já. Em 2035, 2040, vai ter 200 mil veículos. As vias são as mesmas. Você está entendendo? Então você tem que investir, aí não vai andar, né? Sempre E ali tinha um projeto que era da iniciativa privada, com um projeto do teatro aprovado, né, pela Secretaria de Cultura do Estado, né, da própria União, do Ministério da Cultura, cara. Sim, depois é o seguinte, esse assunto até eu queria levar um pouco mais adiante do teatro, desse teu projeto ali, mas o Rodrigo já me chamou a atenção lá que eu tenho que dar o nosso primeiro bloco, eu tenho que chamar nossos comerciais. E mas nós já voltamos... Tá ao vivo, né? Tá direto? Tá ao vivo pela internet, tá pro mundo todo, hein? Tá 24 horas por dia, TV Brusque no ar. Então quem, né, se você tem parente fora e quiser ligar para ele para assistir. Aquilo que nós estamos falando do progresso, bate-papo aqui. Do progresso, quando começou era uma coisa mais voltada quase limitada a poucas pessoas. Hoje a ampliação disso, tá entendendo? É isso aí. Então você pode ligar para o seu parente em qualquer lugar do mundo, manda um MSN para ele e diz, olha, dá uma olhadinha no www.tvbrusque.com.br, você pode assistir o bate-papo com o ex-prefeito e deputado e candidato a prefeito Ciro Rosa. Eu volto um minutinho, pessoal, continua essa conversa, esse bate-papo no nosso programa Eleições 2012. Ciro, terminando nossa conversa, quando eu chamei o comercial, justamente falando do teatro, né? E eu vi no teu plano de governo que ele permanece como um dos teus objetivos. O teatro até de grande porte, de 800 a 1.000 lugares, permanece também para fazer daquele espaço. O que nós tínhamos ali, na verdade, que era parte da iniciativa privada, aproveitando, jogando, que era 1.500 vagas de garagem. Né? Se hoje já não tem com 80 mil veículos, imagina que você tem 200. Então ali, da garagem, você tinha um túnel que chegava à Câmara de Vereadores, a escada rolante que você ia para a Prefeitura por fora. Era o centro administrativo. Mas o teatro, através dos incentivos, né, da lei, né, que permite você buscar esses recursos desde que você tenha o projeto, tanto é que eu tinha aprovado, né, do governo do estado 3 milhões de reais, quer dizer, você não concluía o teatro, mas ele ia, né, você dava uma alavancagem importante nele, e os encaminhamentos no próprio governo federal. Infelizmente, né, a iniciativa privada, que bastava dar ordem de serviço, já tinha sido feita a licitação ali para se fazer as garagens, a ideia do prefeito foi outra, né? E tanto é que nós tínhamos feito toda a remoção do solo, que era só encravar as estacas, que podia ter feito ele, se não quisesse fazer o teatro, fazia os pisos de garagem em cima, podia ter feito uma praça. Mas é uma questão de decisão, né? E eu só lamento porque aquele terreno, ele foi adquirido olhando Brusque, né, lá na frente. Porque nós vamos passar aqui, a cidade vai continuar. Então você vê que é importante planejar. E a gente sempre procura. Por isso eu estou voltando a ser candidato, veja bem, para estar atento àquilo que é necessário. Nós temos, né, uma estrutura de saúde hoje, você sabe que saúde você faz com 3 coisas fundamentais, né? Não falando e também da saúde preventiva, mas a curativa. Você precisa ter o quê? Médico, você precisa ter medicamento e tecnologia para fazer o diagnóstico preciso. Hoje o médico, ele chega, se ele tiver dúvida, ele manda fazer uma ressonância, uma tomografia, né? Para ele poder realmente, né, fazer o diagnóstico preciso. E você precisa ter acesso ao medicamento, senão você poderá curar, né, sem o medicamento, mas como você pode tirar a tua qualidade de vida, como você pode também vir a óbito, né? Então há necessidade, né? Por isso que a saúde é de pronto, no momento que você precisa, e a gente procurou sempre, mesmo através dos governos estaduais, onde eu fui deputado, onde eu tive um grande relacionamento, mesmo quando eu fui prefeito. Você se lembra, né? Quando eu fui prefeito em 89, 92, a Zambuja só tinha um raio-x preto e branco.
Essa era a tecnologia. Mas o Hospital do Zambuja não tinha dinheiro para comprar, né? Porque ele, na verdade, de fato, ele é regional e de direito não é. E aí não vem o dinheiro do Estado e não vem da União. Você sabe, você esteve lá dentro, né? Vê a dificuldade com que eles tocam, né? Todo aquele, os serviços do hospital. E tudo que você investe no hospital, você está investindo para a população. Eu agora consegui, através do governo do Estado, 997 mil reais, né, quase 1 milhão, para ampliação do centro cirúrgico e compra de equipamentos lá para o Hospital Dom Joaquim. Né? Então, é o hospital que recebe esse recurso, mas tudo aquilo vai ser disponibilizado para a sociedade. Correto? Então, essas preocupações nós sempre tivemos, aliás, quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, eu me lembro que a Alice Virves, quando veio, né, de querer implantar a rede feminina ao combate ao câncer, né, que é uma iniciativa voluntária, e teve a parceria do poder público, agora mesmo, a do governo do Estado, estão ampliando, né, quantas vidas se salvou através dessa iniciativa voluntária, né, Anjo do Peito, pela enfim, conscientização, exatamente, né, para o diagnóstico precoce, né, para você fazer toda aquela, né, o que é necessário para fazer essa identificação, né, aquilo que é periódico, né, e que então Brusque começou, né, aliás tem dado uma grande lição, acho, Brusque, através dessas iniciativas, né, da própria comunidade que se doa, né, voluntariamente para poder ajudar o próximo, né, isso é uma marca registrada do nosso município. E o poder público tem que estar atento, ser parceiro nesse sentido. Então, há necessidade, né? Nós sempre trabalhamos com os dados estatísticos, né? Eu me lembro quando prefeito a primeira vez, eu tive toda uma preocupação, o Jaime Lerner, que, né, montou aquele instituto, eu, o Pavan era prefeito lá em Camboriú e eu aqui em Brusque. E ali ele tinha toda uma estrutura disponibilizada de técnicos que nós trouxemos para cá. Ficamos 6 a 7 meses fazendo todo um levantamento dos técnicos com relação ao trânsito. Naquela época não tinha tantos carros. Mas a gente sabia que a cidade ia crescer e havia necessidade, né, de você estar preparado, estar na frente, né, com relação à água, à saúde, ampliação das vagas escolares e creche, etc. Né, isso faz necessário. Bom, a água encanada eram poucas pessoas que consumiam, né, e nós fomos estendendo, levando isso até para o rural, né, na verdade. Então, aí veio o pessoal do Instituto Jaime Lerner, ficaram aqui, depois me apresentaram, dizendo, olha, não adianta você mexer aqui ou mexer ali, você pode melhorar ou piorar 0,5%. Né? Você tem que fazer novas vias. A cidade vai crescer. Lá atrás já se discutia, né, que a tendência, né, de o cidadão ter a facilidade de comprar um veículo, se falava, né, nos financiamentos que iam ter, né? E tanto é que hoje é verdade, né? Hoje ficou mais fácil de adquirir um veículo, né? Quando ajuda o governo do Estado, tu tens ouvido falar, né, do anel viário para a cidade de Brusque, em função justamente dessa mobilidade, digamos assim, viajante? O anel viário que se fala, mas ele existe, né? Por exemplo, a Gentil Arca, quando foi projetada na época que o Jorge Bornaus era o governador. Depois ela foi asfaltada no governo do Pedro Ivo, quem concluiu foi o Cacildo Maldani. Exato. E ali no Zantão, ali você tem tudo desapropriado, inclusive, por trás ali daquele morro que você vê à direita, né, que saindo aqui na Limeira, e que vem até, ligando aqui a Antônio Rai, que liga a Ivo Silveira. Isso é um projeto que existe, pronto, com altimetria, tudo, está entendendo? É uma questão só de... Sim, mas de decisão do governo para fazer. Mas é um projeto que precisa da ajuda do governo do Estado. Não, mas é o governo do Estado. São vias estaduais. Né? E aí, havia um projeto do Fernando Henrique, né? do Luiz Henrique. Né, por exemplo, ali por dentro da Recicla, ali numa ponte ligando, né, essa parte ali, e ligando Antônio aí Silveira. Né? Pela fazendinha ali. Pela fazenda ali, né, quase na divisa ali com um pouquinho, fica praticamente dentro do município de Brusque, ele antecipa um pouco, certo? Na confissão do Dequinha ali, por ali. Logo que passa a divisa ali. Isso. Então tem uns eucaliptos do lado de lá. Isso, que aí vai bater certinho por dentro daquela estrada aberta, que passa por dentro da Recicla.
Certo. Entendeu? Da Recife, hoje, onde eles têm Onde eu acesso por ela hoje, tu vai pela aí, onde você vê. era a tua fazenda? Lá tá Ah, passando. mas na minha passa o barracão, entra, vai lá para trás, não é na beira, não. Ali o. Ah, tu fala ali onde era a Cibra, né? Isso, onde era assim. Não, é bem antes. Criação de barraca. É bem antes, assim, né? Porque tinha um acesso que era para Recife, que ia ali para trás, que é quase na divisa do barracão. E eles fizeram um novo. Ah, tá, já que grande, tá certo. Né? Quase frente daquele shopping, você olha ali. Logo depois da metalúrgica. Então, esse faz parte, que isso é uma via estadual, certo? Que é o governo do estado. Né? Mas, no ponto ali além de tu explorar uma parte virgem, né, que você vai urbanizar, que seria aquela alça que é importante, que sai da Limeira, né? Que seria para tirar todo esse trânsito pesado, porque aquele que vem via Brusque para ir a Blumenau, ou vai a Itajaí, certo? Ele passa quase que por dentro, pelo centro da cidade. Né? Que é uma coisa então, que todo mundo queria, hoje ninguém mais quer. Essas alças você... bom, e a gente tem todo esse cuidado, né, de fazer as ligações entre bairros, né, daquilo que é necessário, para encurtar a distância. As beira-rios, que são duas vias expressas, que elas têm que ser mão dupla, que elas não podem ter sinaleira, né, que é para imprimir uma velocidade acima de uma velocidade normal de uma rua urbana, né, para que todas as ruas que desembocam na beira-rio, elas têm que ser duplas, para você entrar e sair, entende? Então, isso vai contribuir muito para fluir o trânsito na nossa cidade. Ela vai de uma margem da divisa de Itajaí a Dom Joaquim, da outra margem do Rio Branco, a divisa de Itajaí. Né? E outras pontes que são projetados. Dentro do nosso plano de governo, devemos entregar, né, para o eleitor. Ali tem umas pontes que há necessidade de ser feita. A nossa cidade é cortada pelo rio. Você vê quando nós fizemos a ponte do Santos Dumont e a ponte lá de cima de Dom Joaquim, depois a ponte do Trabalhador, né? Você vê o fluxo de veículos que tem ali a ponte do Santos Dumont e mais a do Trabalhador, que se não tivesse essas pontes, necessariamente teria que passar na ponte Marolinga, que é a ponte do Bombeiro. Aí não ia andar, né? Não dá. Hoje não dá nem para pensar. E as beira-rio é uma outra opção. Você vê que também no horário de pico ela tem um fluxo, ela ajuda bastante, né, a desafogar o trânsito. Então você precisa estar atento nesse sentido. Com relação à água, olha, nós tínhamos um projeto, né, porque a cidade cresce. E você precisa estar na frente para receber esse crescimento. Agora, faz uns 3 dias, deu uns dias meio quente aí, não deu? Deu. Bom, aí alguns bairros reclamando já a falta d'água. Porque o consumo aumenta quando esquenta. Né? Então, é claro que o consumo aumentando, né, se você não estiver atento, né, de atender a demanda, essas pessoas, especialmente os que estão mais distantes, numa parte, no final da linha ou da rede, só de madrugada vão receber água. Tá entendendo? Então é preciso ter essa atenção. Eu acredito que em novembro, dezembro, né, vai faltar água. Né? A solução seria levar ETAs para vários bairros? Nós tínhamos um projeto, quando eu fui prefeito, nós só tínhamos a central. Né? E nós fizemos as captações independentes. Quando em 84 danificou a nossa adutora aqui no centro, ficamos sem água. Sim. Né? E essas captações independentes, pelo sistema de bypass, a gente abastece uma a outra. Né? Para tu não ficar a zero, né? Sim. Pelo menos ter uma atendendo a outra. E havia um projeto que é o candidato que a gente apoiava, pode pegar o plano de governo, você vai ver, que era lá na Cristalina, né, uma nova adutora, uma ETA maior do que essa do centro, que toda aquela parte seria abastecida por lá com o sistema de bypass, uma auxiliando a outra. Né? E que estava dentro do PAC. Você se lembra que a Ideli Savato chegava aqui e dizia assim, Brusque não receberá dinheiro do PAC, porque não tem projeto, e nós tínhamos todos os projetos. Né? Mas aí eles não esperavam ganhar as eleições. Ganharam a eleição no dia 5, dia 7, estampado nos jornais. Brusque vai receber, né, 64 milhões do PAC, que era o nosso projeto. Só que eles modificaram, eles tiraram a parte desta ETA, que era fundamental, importante, tiraram a parte que era da beira-rio, que era da macro-drenagem. Não adianta você só investir na micro, entendeu? Porque se não resolver o problema da macro, quando o rio sobe, neutraliza a micro.
Entende? Você tem que dar mais vazão à macro. Bom, uma questão de decisão. Só que, nesses últimos 4 anos, não fizeram investimentos, salvo lá na Limeira, que trocaram, né, a adutora que tinha lá, que era pequena, para 60, me parece 65 mil litros, e botaram outra, segundo os técnicos que fizeram, quer dizer, na verdade aumentou 5, 6%. Mas só que a cidade cresce muito mais que isso. Né? Você vê na Limeira quantas pessoas foram morar lá nesses últimos anos, tudo a consumir água. Agora começar novembro e dezembro, aí começa a aquecer o tempo, o consumo é muito maior. E daí não se investiu, aí o presidente do SAMAI disse assim, olha, nós vamos aumentar o cano. Aí eu digo, pô, eu vou aumentar o cano. Eu digo, olha, se você levar lá um tubo com um diâmetro maior, não vai resolver, você precisa de água, pô. Você está entendendo, né? Mas por quê? Aí que eu questiono, naturalmente, por isso que eu estou voltando, né? Com muito mais responsabilidade e preparado para escrever a página mais bonita da história da nossa administração. Pela experiência que tenho. Aliás, e a idade, né, que você vai acumulando conhecimento e você vai sendo mais tolerante, mais paciente. Quando você é jovem, você é meio rompante, quer as coisas com pressa. E hoje a gente, além de ter mais conhecimento, se decide, né, dentro de um critério onde acima de qualquer coisa se pensa 10 vezes, né? Quando a gente é meio jovem, é meio... Então é o seguinte, e aí o diretor, presidente do SAMAI, vende automóvel. E o diretor técnico é contador. Tu tá entendendo? Então esse é um grande erro da atual administração, os compromissos partidários. Sempre eu tive frente ao SAMAI engenheiros, químico e civil, e trabalhando com projeções, na substituição das redes existentes. Né? Ao levar uma pavimentação, eu nunca botei em cima de um paralelepípedo um palmo de asfalto. Nós tirávamos ali da rótula do STEF até o começo ali da Garabila, tem um problema de drenagem, nós tiramos o paralelepípedo, botamos em outras ruas e solucionamos o problema de drenagem e botamos asfalto. E o outro foi João Bauer, foi tirado tudo, que tinha um problema de drenagem. Né? Então isso que a gente sempre, e é uma pena. Se tu bota o asfalto sobre o paralelepípedo e não olhou a parte de baixo, daqui a pouco você tem que quebrar para arrumar. E tem muitas estradas de terras que ainda falta o problema de drenagem, né? E você sabe, o cara que mora hoje numa rua onde não tem pavimentação, quando tem muito sol é uma poeira terrível, né? E quando chove é lama. Então é um desconforto total, né? E eles estão esperando, naturalmente, esta ação do governo. Agora você chega à saúde, que era a primeira saúde de Santa Catarina, pelo índice SUS, você pega ali, deixava em 2008. Né? Você viu, era entre as 100 melhores do Brasil. E o índice SUS que saiu agora, né, 3 meses atrás, nós somos número 294. Só existe uma cidade pior do que Brusque. Porque todos esses programas, que eram os mutirões, que o médico da família, as ações, né, foram tudo praticamente não se faz mais, está entendendo? Nós tínhamos um programa que lançamos, que era o tal de vovô bom de boca, né? E sem falar nas prevenções que se tinha, e isso foi copiado pelo Estado, né? E até outros estados implantaram também, né? Então é importante quando você lança algo, entendeu, Luciano? Que aquilo se torna na prática, trazendo os resultados assim altamente positivos, aí outros vêm e copiam, né? Tá entendendo? E infelizmente, né, por que é a pior saúde? Só tem uma cidade atrás de Brusque. Por que isso? Não. A secretária não tem culpa, isso é responsabilidade, naturalmente, do prefeito. O prefeito ele é eleito e é dado a ele a liberdade e a responsabilidade de escolher a sua equipe. Entendeu? Então tu não tem a obrigação de conhecer tudo, mas tu tem a obrigação, tu está entendendo? Eles querem fazer um bom trabalho, se você for responsável de buscar, né, pessoas que tenham conhecimento daquela área. Agora, quando tu começa a atender uma questão partidária, vamos dizer, aí você pega, aí a Cida não é profissional da saúde. Por que a saúde é pior? Porque, claro, ela não tem culpa, cara. Culpa é o prefeito. E não poderia ser melhor. Não é verdade? Aí você pega a questão do esporte. Você sabe, pô, quem sempre esteve à frente dessas iniciativas, das questões esportivas. O nosso vôlei não era coqueluche brusquense, feminino? Sempre, desde... Bom, preteriram praticamente todos aqueles que eram até voluntários, pô, que sempre se dedicaram.
que faziam, que eram bem relacionados com quem fazia o esporte. Eram pessoas, né, relacionadas com a mídia esportiva, até o Rui Saquino, por exemplo, ele tem uma relação, eles foram pretendendo tudo isso aí. Aí trouxeram lá de Blumenau. Aliás, sabe que esse cara nem, você chama de árvore de arribação, né? Que o título, eu estava olhando o título, ele não transferiu o título ainda, ele vota em Blumenau. Nem o atual prefeito vai ter o voto dele, né? Então, esse é um compromisso partidário, é ave de arribação, vem para cá pagar o salário. Então, se eu te pegar aqui em algumas secretarias, nós tínhamos 9, hoje tem 23, que é compromisso de pagar salário. E isso, o resultado poderia ser outro. Durante meus 4 anos, eu vou te dar aqui os valores, tá? Em 2005, nós arrecadamos 41 mil milhões. Em 2006, foram 58. Em 2007, 62. E em 2008, 82 milhões. Você soma isso, não dá 300. Né? Só o orçamento deste ano são 380 milhões. E tu passa a portada de transparência, o ano passado, que gastaram efetivamente 195 milhões. Agora você vê quantas obras fiz em 4 anos. Eu vou te fazer um elenco de obras importantes em termos de pavimentação, de infraestrutura, de posto de saúde, de escolas, tu está entendendo? A gente pergunta as obras deste atual governo. Claro, eles nos criticavam que nós tínhamos 1.970 funcionários. Hoje saiu no Jornal Município 2.645, fora aquilo que é contratado numa empresa tal de ministro e outra que tem ali, com esses terceirizados, dá 3.170, cara. Então se transforma a grande parte, né, do que se arrecada em salário. E sem contar as cargas, né, tributárias, por exemplo, o IPTU, que foi abusivo, porque eles não tiveram cuidado, pessoas sem experiência, que aí, aquele que foi o marqueteiro dele veio ser o financeiro. Quando eles chegaram no mês de setembro, que eles viram que gastaram mais do que arrecadavam, eles tinham que provocar o equilíbrio das contas. E só tinha um caminho para eles, né? Eles jogaram nos ombros do contribuinte aquele aumento do IPTU exagerado, que teve casos de 6.000%, 3.000%, 1.000%, está entendendo? E que, infelizmente, né, por que aconteceu isso na prática? Aconteceu por falta de conhecimento. Não digo do prefeito, não precisa ter conhecimento, mas daquilo que ele colocou, que é a responsabilidade dele. Que ninguém vota nos secretários, você vota no prefeito. Então, administrar uma cidade, ela vai desde a recolocação do paralelepípedo a uma grande obra. É como se fosse o somatório de diversas empresas. Você tem que ir desde a parte cultural, esportiva, né, dos programas sociais, da educação, da saúde, você entende? Então, sozinho tu não tem como fazer. Aliás, sozinho não se faz nada, né? E eu tive sempre sorte, que sempre entendi isso, sempre busquei essa relação de intimidade com a sociedade. O administrador público, que se quiser ter bons resultados, ele tem que estar junto com o povo. A prefeitura é a casa do povo. No momento que você busca essa relação de intimidade, você começa a se inteirar dos problemas. E você vai se esforçar para solucionar. Nem tudo tem solução, mas você se esforça. Se tu te afasta do povo, você se afasta dos problemas. Pô, se tu te afasta do problema, como é que vai buscar solução para aquilo que tu não conhece? Não é verdade? E o povo, na verdade, quando vai na prefeitura, ele vai lá para... Dá para pedir, né? Ele vai lá para te informar, para sugerir, para te incentivar, outros para agradecer e outros para resolver problemas que tem, certo? Infelizmente, o que se vê hoje, tem aqueles que fazem da casa que é do povo, que se a cidade foi o povo que construiu, a prefeitura é a casa do povo. E se alguns fazem da prefeitura a sua residência, expulsam o legítimo dono, que é o povo. Isso aqui, esse documento que está acompanhando aqui, foi mandado como uma prévia do teu plano. Pô, eu nem sei quem mandou isso, mas... Rodrigo, também veio. Aquele do TRE. Porque aquilo do TRE, veja bem assim, como é que você vai, preste bem atenção, algumas coisas se modificam e tem certas coisas que a lei vem para atrapalhar. Pô, você faz uma coligação, nós somos aqui 4 partidos. Fizemos uma coligação agora, fundamentado num projeto que vamos fazer, correto? Aí você vai para a coligação. Mas aí, quando faz a coligação, você tem que informar o que você pretende fazer. Olha, você vai construir, porque você vai ouvir o povo.
O projeto, o plano de governo, ele vai sendo acrescentado ao longo da campanha. Mas dizem que nessa nova lei, porque na lei eleitoral muda tanto que a gente nunca sabe, diz que uma vez registrado tem que cumprir. Negativo, não. Isso é uma intenção. Isso é uma intenção, são linhas gerais, né? Dentro de que bota aqui, vamos dizer assim, aí de vez de aqui, ali, aqui e acolá. Quer dizer, dentro daquilo que você tem preferência. Agora, o plano de governo mesmo, ele será entregue agora, semana que vem, para toda a comunidade, como a gente sempre fez. E aqui que ali já vem detalhado, né? Por exemplo, assim, ó, aí tu fala assim, ó, aqui fala assim, nós vamos fazer a pavimentação, já no detalhado já se diz quantos quilômetros vai fazer. Vamos fazer vamos dizer, tantas pontes. Aqui fala em ponte, não fala quantas. No plano de governo já vai vir aonde há necessidade. Chamou atenção, por exemplo, aqui, né, que o teu secretariado será escolhido através de lista tríplice que será apresentada. Não você fez isso? Perfil, né? Já pode escolher o teu secretariado se tu ganhar. Não. Veja bem, eu quando fui prefeito, sabe, todas as minhas vezes, eu peguei a associação comercial, você sabe, e pedi que fornecesse uma lista tríplice para escolher o secretário da Indústria e Comércio. Verdade. Foi. Lembra? Pelo menos do mandato. Na época sugeriram, né, vamos dizer, não, aí tinha os nomes lá, né? Consultaram um dos filhos do Carlinhos Renault, mas ele não tinha tempo, e consultaram um dos outros, uma coisa assim, entendeu? Mas veio, na época, a Associação Comercial, o nome do Hilário Zen, ele veio ser o secretário. É verdade. Da Indústria e Comércio. O Carlos, dessa eu me lembro. Não. Que daí. O Herbert Pastor veio ser o secretário. De turismo, né? Da juventude, né? Da juventude. Certo? Do interesse da juventude. E a gente sempre procurou, entendesse? Tem cargos que você escolhe. E os cargos que você joga, por exemplo, assim, se tivesse uma pasta dentro do comércio, o que iria fazer? Ia dar ao CDL, tá entendendo? Para que indicasse uma lista tríplice, para que você, entendesse? Daqueles três nomes, escolha um. Agora, tem a espinha dorsal que o prefeito não pode... Exato. Escolha, né? Mas é isso que eu te disse. Na Indústria e Comércio, nós procuramos o industrial e jogamos para a Associação Comercial, porque ali são filiados todos os que são do setor industrial, para que viesse de lá. Né? Mas já dentro da educação, eu não pedi lista tríplice, eu busquei aquele que eu achava que era importante. Tu está entendendo? Eu não pedi, porque não existe uma associação. Não, pois é, por isso que eu digo, quando é colocado dessa maneira, até valeu a tua explicação com relação a esse plano de governo aqui, né, já que a justiça eleitoral dá um prazo para que os candidatos o façam. Todos fizeram de maneira generalizada, não tem nada detalhado. E agora, como ele falou, realmente deve estar em gráfica já o plano que vai ser distribuído na última quinzena. Isso, você preveu no final, né? No final, nos últimos 15 dias. Exato, Então, tem aqueles que fazem um plano gigantesco, que espera sair o projeto e faz tudo aquilo que tu está prometendo e algo mais, né? Entendeu? Exato. Então, por isso que nós tomamos a decisão aqui na TV Bruxa de fazer esse tipo de bate-papo, sem ficar questionando o passado, questionando isso, questionando aquilo, para deixar com liberdade, né, para que colocaste, né, e ouvir no jornal também a tua intenção de fazer uma televisão pública, ou seja, seria canal aberto, Eu fazer televisão pública? Uma televisão, né? Onde é que está isso? Está no plano do governo, inclusive saiu no Jornal Município e está aqui também. Não, mas então é só copiar esse plano, não cabe ao poder público. Não, por isso. O que eles querem dizer assim, lutar para que pudesse ter. Porque veja bem aqui, é que a cidade está crescendo, está entendendo? Por exemplo, assim, o Rio do Sul é uma cidade geradora. Ela tem uma população menor que a nossa. Olha aqui, só para dizer que eu não estou, deixa aqui. Não, mas não é criação. Não, mas não é isso aqui, é lutar, limpeza e merenda nas coisas. Isso é do tema. Tá. Agora aqui, programa mensal
Programa mensal de rádio e TV para prestação de contas. Isso sempre pode, sempre teve. Né? Uns com mais peso, outros com menos peso. Criação da TV municipal com transmissão ao vivo das sessões da Câmara. Isso é coisa do Poder Legislativo, que tem ali a Câmara que transmite. Isso, que nem tem lá a TVA, tá entendendo? Mas isso é mais do Legislativo do que do Executivo. Agora, o que se faz hoje? Né? O que se faz? Vocês dão uma cobertura, não há razão, é um canal, não é aberto. Né? Agora, o canal aberto para uma cidade, vamos dizer, que cresce, ela é importante porque, por exemplo, as cidades que nem Blumenau, Itajaí, através do programa de televisão, eles entram nos lares, certo? Porque a TV a cabo, infelizmente, não chega em todos os recantos. Da mesma forma, a TV aberta pelo... E também, então, não é? A TV a cabo e é uma TV que ela, na verdade, ela não está obrigada a ter aquele espaço, né, do horário político, é? Não é? É isso. E as outras são. Foi isso que eu estou dizendo. Mas só por uma questão... Mas diz que não era dos obrigados. Não é. Você pode fazer isso que você está fazendo aqui, num consenso entre os candidatos. Isso. E aí você fazer. Só que eu acho injusto porque leva uma vantagem muito grande, pô. Aqueles que têm a televisão, né, geradora, e que você chega nos lares das pessoas e o cidadão eleitor, ele passa a ter conhecimento, né, através dos programas que ele vê, e no dia ele vai, com certeza, escolher melhor, né, tem conhecimento do candidato. Mas eu não... Tá bom, se não vamos agora, eu já começaram a chegar... Isso aqui é uma coisa assim, generalizada, assim, é mais um compromisso, aliás, mais para satisfazer, tu tá entendendo? A exigência, né, legal. Que precisa ter o plano de governo. Exatamente. Mínimo, por exemplo, uma espinha dorsal, né, do que pretende fazer. Bom, pessoal, nós vamos chamar os nossos comerciais. No último bloco agora, então, tem algumas perguntas que já estão chegando, né? Como eu falei para vocês no início, a que estão chegando agora, a forma de fazer o nosso programa aqui, neste ano eleitoral, com todos os candidatos, vai ser dessa maneira. Nós vamos deixar mais à disposição para que eles falem e coloquem os seus pontos de vista. E no último bloco, então, o povo vai participar e essas perguntas, elas passaram pelo crivo da assessoria, né, do candidato, até porque não vim perguntas constrangedoras, que não é a finalidade da TV Brusque nem desse apresentador. E isso o Dagomar está nos dando uma mão aqui na retaguarda, né? E já tem algumas perguntas que surgiram. Então, assim que nós voltarmos dos comerciais, nós entraremos na parte final, então, onde o deputado e candidato Ciro Rosa poderá tirar algumas dúvidas que já estão aqui em minhas mãos. Eu volto no minutinho, pessoal. Bom, das perguntas, selecionamos algumas, e por até que o tempo, né, é curto, né, e o Ciro também é bem falante, ele gosta de colocar as coisas bem detalhadas. Na realidade, é o teu jeito, sempre foi e não vai mudar agora. Então vamos lá, o que acha do aumento do imposto do IPTU? Quem fez essa pergunta é a Giomara, de Tomás Coelho. Olha, o que eu posso dizer a Giomara, tanto é que eu acho que a cidade ela é construída pelo povo, né? E tudo, você vê que é o único imposto, né, que não deveria ser cobrado, acho eu, numa cidade que na nossa, que tem as fontes através do movimento econômico. Mas numa cidade de litoral ainda tudo bem que não tem indústria. Por quê? Bom, veja bem, se você, né, ao ganhar de herança, se o seu avô, por exemplo, construiu, não valia nada lá, fez os seus investimentos, aquilo supervalorizou. Se você não tiver um bom salário, você vai ter que vender a propriedade, você não vai conseguir pagar o imposto. Então é injusto, em vez de ser, você, na verdade, está sendo penalizado, na verdade, em vez de ser naturalmente premiado, né? Então eu, quando prefeito, nós fizemos uma lei que até 3 salários mínimos, todos os aposentados estavam isentos da sua propriedade onde ele morava. Mesmo que se ele tivesse mais de uma, então aonde ele morava estava isento, né? Da outra não. Bom, nós temos toda uma preocupação, né, em fazer com que estamos discutindo de mandar, talvez, né, um projeto onde casas até 110 metros possa estar isento.
tá entendendo? Que vem contribuir um percentual grande, né? E sempre o que nós repassávamos era aquilo que a lei determinava, né? Que era a inflação, e que não era tão pesado, mas hoje ficou realmente pesado. Pessoas que subiram aí 3.000%, 6.000%, e é aquilo que eu falava anteriormente do outro bloco, né? Que eles botaram um financeiro, na época, que era um marqueteiro, quer dizer, a pessoa errada, né, não era a pessoa certa para ser o financeiro. Quando viram gastaram mais do que arrecadavam, tiveram que fazer o equilíbrio das contas, né? E aí jogaram sobre o povo essa responsabilidade, que o povo até hoje está pagando, né, um preço absurdo, que ele será repensado com certeza se nós formos prefeito a partir de janeiro. Tenho certeza que vamos ser o prefeito da cidade, e vai ser revisto toda esta cobrança abusiva que foi imposta para a população brusquense. Se eleito, terá algum incentivo de ordem municipal ou junto ao governo estadual para as pequenas empresas de Brusque, também de Tomás Coelho e José Roberto? Olha, José Roberto, nós sempre procuramos, né, através das empresas, seja pequena ou grande, através dos incentivos que eram leis que foram feitas no meu governo, que a gente pudesse estar sempre marcando presença dentro daquilo que cabe ao município. E as questões estadual, como deputado, mesmo aportou na Assembleia este ano, né, um projeto importante, desde os regimes especiais, desde as carências, a isenção do próprio ICMS, e dentro de linhas de financiamento para poder incrementar, né, naturalmente, fortalecer as pequenas empresas. Isso é fundamental. Cabe sim ao poder público, né, a criar, estar à frente de viabilizar, desde as liberações ambientais, daquilo que for pertinente ao município, ser parceiro da iniciativa privada, né, seja pequena, grande, para que sejamos rápidos, eficientes, né, e a rapidez, ela significa diminuir custos, né, Luciano? Então, acho que eu sempre tive essa preocupação, e dentro da nossa maneira de entender, e aliás, dentro do norte que sempre adotei, nós estaremos ao lado, sim, daqueles que geram empregos e daqueles que certamente fortalecem economicamente o nosso município. Muito bem. Ana Júlia, aqui do centro, pergunta: se eleito, continuará a construção da Beira-Rio até o final, principalmente o trecho com sentido ao Guarani? Olha, eu sempre, né, durante os 3 mandatos, já dia 2 de janeiro a gente já começava a mexer na Beira-Rio. Trabalhei, foram 12 anos, o último ano com muita chuva até. O projeto dela, né, da onde ela inicia, que é de uma margem da divisa até o Rio Branco, passando aqui pelo Guarani, e da outra margem, também da divisa Itajaí até Dom Joaquim. E tem algumas obras de arte a serem feitas, obras importantíssimas que vai auxiliar muito com relação ao trânsito e diminuir o efeito de uma possível cheias, né? Que a nossa cidade, eu repito, ela está fundamentada na vazão. E a vazão está relacionada com o quê? Largura, profundidade e velocidade. E agora mesmo o próprio governo do estado, né, onde vem com esse projeto JAICA, né, que ele vem liberar este ano quase 700 milhões, não só para Brusque, mas para Itajaí, para Blumenau, Rio do Sul, enfim, essas cidades que tiveram e que sempre sofrem, né, com a elevação dos rios que cortam essas cidades. E claro que nós temos todo, né, um projeto e que na prática ele já comprovou, né, que realmente ele é eficiente, e com esta preocupação ainda do governo do estado, ele vem ajudar bastante no sentido de você também, a montante, fazer por retenção. Mas essa retenção é lá em cima, né? Lá perto de Botuverá. Eu acho que o prefeito atual confundiu, ele fez atrás do Samaia, ele já achou que a montante é acima da cidade. O que fizeram ali, aquela representada de Guarani, então é provocando naturalmente elevação de água no momento que é uma precipitação muito acentuada num espaço curto de tempo. Então isso aí, eu já tinha removido né, toda aquela represa, como nós fizemos também aqui perto da indústria Renault, que tinha ali para buscar, nós fizemos, jogamos para a lateral, a técnica para isso, não há razão para fazer o que fizeram ali. Então vamos continuar. É claro que eu tecnicamente teria condições de em 4 anos concluir,
mas eu não tenho financeiramente, naturalmente, aporte para... Né? Então tem que buscar essas parcerias com o governo do Estado. Então eu estou bastante otimista, porque o governo Raimundo Colombo está destinando para esses projetos um recurso importante em parceria com o governo federal. Acho que com isso nós vamos dar um passo importante, assim, se aproximar daquilo que seria ideal. Tanto é que as nossas Beira-Rio, ela tem um projeto pronto, né, detalhado, que a última parte é o revestimento do talude, que aí seria, você tira a rugosidade do talude e aumenta a velocidade. Só que primeiro você passa pelo leito, pela infraestrutura, pela drenagem, tá, né? Tanto é que o talude, ele, em alguns pontos, está exposto, salvo onde houve necessidade de um talude vertical, que foi o caso ali no Malócia. Então o secundário, aquele está pronto. Aqui perto do hotel, né, aqui o Beira-Rio, né? Ali. Aí nós temos um trecho que tem tanto o primário como o secundário está pronto ali. Né? E tem outros que a gente faz o enrocamento de pedras só para ir segurando, para que depois, está entendendo? Venha a parte do revestimento, que ele contribui na diminuição da elevação também, certo? Mas ele absorve uma soma significativa, né? Agora é importante porque mesmo que diminua, vamos dizer assim, pouco em relação à elevação, mas ele tem um papel importante na proteção da obra feita, né? Ele evita desmoronamento, né? E que cada elevação você possa ter prejuízo. Né? Certo. Então será, dando a resposta aqui, Ana Júlia, será sim, prioridade do meu governo. Eu, prefeito, assumo dia 1º de janeiro, dia 2, nós temos duas frentes de trabalho, uma sentido Santos Dumont, divisa com Itajaí, de uma marcha. É pouca coisa, né? Já, não é... Pelo lado de cá, pelo lado de lá é mais longo, né? Eu trabalhei bastante já da Ponte Trabalhador sentido centro. Né? Só que eu peguei aquele ano de chuva, né? E como eu trabalhava com duas frentes. Eu trabalhei da Ponte do Trabalhador sentido centro, né? Porque tem ampliação, né? da Ponte Marioliga, tem umas obras de arte e também talude vertical, tem que ser feito ali, atrás do Bistec. E o trecho, né, daqui da ponte sentido fui até a represa do Samai, que aí é para continuar com essa Beira-Rio e que nós devemos trabalhar então com 3 frentes de trabalho, que é, né, uma é essa do Santos Dumont sentido Itajaí, mais a remoção. A do Santos Dumont sentido, aliás, ponto do trabalho, sentido centro, já com detalhes definitivos, né, na parte conclusa. E se tivermos as parcerias do governo do Estado Federal, técnica temos para poder encurtar bem a distância. O que acha da proposta do candidato Paulo Êncio sobre o anel viário, Rafael, da Rua 1º de Maio? Olha, eles buscam um nome, né, anel viário e tal. Existe um projeto da Gentil Arca, que o Jorge Bonosi foi o autor, né? Ele que pôs em prática. E veio o Pedro Ivo, iniciou, e o Cacido Bandeu concluiu a pavimentação até a entrada de Brusque, ali no Zantão. Mas antes de chegar, né, onde termina o asfalto, à direita ela passa desapropriado, com altimetria, está o projeto pronto. Que isso aí é lá na Limeira, ligando a Antônio Raes. Isso é uma obra do Estado, é um projeto importante para desviar. Na época era pouco trânsito pesado, né, que utilizava esta malha viária. E aí se permitiu passar por dentro da cidade, né? Mas hoje não, hoje o trânsito é intenso. Né? Até o trânsito pesado é um fator complicador, entendeu? Né? Para atrapalhar naturalmente o fluxo do trânsito naquele trecho. Então, esse era o projeto que está pronto, existe cópia, tem uma na prefeitura, né? Tem no governo do estado, com toda a desapropriação, altimetria, tudo prontinho. É só uma decisão de governo, de pôr em prática. Ligando ali, né? Fazendo essa Gentil Arca, cruzando a Antônio Raes e interligando com a Ivo Silveira, que é ali por dentro da Reciclo, que ali está todo um traçado já pronto. E uma ponte, não é bem onde é a divisa hoje, onde é aquela ponte pensa, era um pouco antes dessa ponte, que ela vai fazer esta ligação da Antônio Raes a Ivo Silveira. Isso é um projeto do governo do estado. Aliás, está dentro do BIR de 6. Especialmente aquela parte. Né? Aí quando eu sei que eu participei do debate assim, fazer um anel viário de 50 quilômetros, mas não fizeram meio quilômetro de Beira-Rio?
Né? O projeto era tão grande aqui, eu tenho ido assim, rapaz, nesses bairros, assim, onde eu tenho feito o comício, e o líder comunitário vem e faz questão de ler a carta de compromisso de intenção, né? Porque que tiveram lá em 2008, nós vamos fazer isso aqui, e nem uma vírgula fizeram. Isso no Jantão, nos Rainha, onde você tem ido? Né? A proposta era gigantesca, e agora vem com 50 quilômetros de anel, isso é obra do governo do Estado para fazer. É um projeto já pronto. Aonde o Brusque vai ter dinheiro para isso? Não tem. Exato. É mais o que é. Né? Proposta de campanha. Isso eu não faço, tu sabe. Quais as atitudes serão tomadas sobre o Brusque Futebol Clube? Cláudio, do Centro. Rapaz, o esporte, tu sabe que eu acabei, tu vai acompanhando toda a minha trajetória, né? É aquela história, eu militava na iniciativa privada e sempre gostei do esporte, contribuía, ajudava. Eu fui diretor contigo do primeiro diretoria do Brusque. Exatamente. Aí, tu lembra, o Vlado Apio era presidente do Paysandu, eu sou Paysandu também. Também, é verdade. E aí o Vlado chegou para mim, fui para o Mato Grosso uma vez, eu e ele, de caminhonete e tal. E ele foi me convencendo, dizendo assim, pá, ele ia ser campeão da segunda divisão. E queria que eu pegasse o time. Eu digo, não. Mas quando chegou lá perto de Coxim, aí já estava cansado, paramos para dormir, aí fomos jantar e conversando. Aí eu, para parar com o assunto, eu disse, tá bom, Vlad, se tu for o campeão da segundona, eu pego. E aquilo eu esqueci, né, galera? E aí faltava um jogo, ele ligava para mim, olha, eu vou ganhar e ligar. Bom, como eu tinha falado que ia pegar, acabei pegando, mas eu não tinha, entendeu? Intimidade com... Eu nunca fiz futebol, quer dizer, eu peguei aquilo andando. Eu falei, Vlad, você vai me ajudar. Futebol, quando muito das peladinhas, né? Mas quando eu peguei, senti, tá entendendo? Que o caminho que a gente estava tomando e o que se fazia em termos de se aproximar de quem trabalhava com o esporte, às vezes criava a distância em vez de aproximar. Eu digo que está tudo errado. Mas daquele quase caiu para a segunda, cara. Eu digo, rapaz, onde é que eu me meti? Mas percebi que era muito difícil, que as coisas vão evoluindo, né? Lá atrás você podia ter 4, 5 tipos de futebol. Daí, e quando você era o Renault e o Brusque, né? As partidas entre as duas equipes era mais importante que o campeonato, né? A rivalidade. E o futebol se fazia de uma maneira diferente, né? Você trazia um atleta para cá, dava um emprego, né? E aí a coisa se profissionalizou e o cara tinha que se dedicar a tempo exclusivo, fazendo física, etc. e tal, e passou a ser muito caro. E aí Brusque não tinha condição de ter duas equipes, né? Não tinha. Daí nós buscamos uma só para acabar com aquilo. Aí a gente ia, se fosse do Renault, ajudava. Aí tu ia no outro, se fosse o Paysandu, entendeu? Então fizemos o Brusque. Eu acho que foi no fortalecimento, né, do futebol, ele foi importante. E o projeto era 10 anos para ser campeão. E você vê que levou, foi 5 anos, né? Foi, né? Foi o que? 892, 5 anos. 5 anos. Eu me lembro que em 92, o Rubens Facchini, o presidente era o Rubens Facchini. Do campeão? O Chico veio em março. Tá? Aí nós tínhamos conversado com o Chico, aí ele disse, Rubens, você é campeão esse ano. De que maneira? Nós temos que ter o time pronto até dia 31 de dezembro. Mais tardar 5 de janeiro. Porque sempre se deixava para fazer as contratações no mês do que iniciar o campeonato. Fevereiro, março, aquele negócio todo. E começamos a fazer em dezembro. Eu, ele, Lico Cardoso, o Caloca, o senhor Rubens com a máquina assim, acertando com os jogadores. Ficou para trás só o Cláudio Freitas, que não deu de acertar aí, eu queria que trouxesse aquele jogador. Mas aí tinha, as referências do Cláudio não eram boas, né? Mas eu sabia que era um grande jogador. E aí montamos a equipe, começamos a treinar e o Chico pegou em março, né? Que já tínhamos conversado com ele e tal. Mas tinha toda aquela estrutura, quer dizer, a gente fez um time para ser campeão. E aí depois, até esse Cláudio Freitas foi eu que trouxe. Né? Eu digo, ó Chico, eu vou trazer, deixa que eu dou um jeito de acertar. E trouxe ele, cheguei, quando ele veio conversar comigo, eu falei, olha cara, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Eu não tenho, estou te conhecendo agora. As informações que eu tenho, eu jamais ia te contratar, né, pelo teu comportamento. Mas
tecnicamente, o futebol que tu tem, você é um baita, né, craque. E que eu estava apostando nele, que ninguém queria que trouxesse ele para cá. Ele disse para mim, não, ele falou assim, não, prefeito, pode ter certeza, não vou lhe decepcionar. Né? E trouxe ele para cá. E realmente ele foi um exemplo. Tanto é que ele saiu daqui, voltou para o Grêmio, foi para o Botafogo, foi para Portugal. Né? O Claudio foi campeão da seleção sub-20, né? Do Rafael, então, ou seja, se prefeito, a prefeitura vai então isso aqui, quais serão tomadas sobre o Brusque, né? Sobre o Brusque, né? Não, aí sabe que eu sempre tenho metido. E aí eu fiz um projeto quando nós fomos campeão, porque percebi que nós íamos disputar a Série A e B, sei lá, me lembro qual era a série, e a CBF não permitia, porque o nosso estádio, que era aqui o campo do Renault, ele não tinha, né, não cumpria com as exigências da CBF, que era número de torcedores, a estrutura para quem faz o esporte, que era para a imprensa, né, ela teria que ser diferente, enfim, e ele não queria nem até desclassificar em função disso. E nós insistimos e fomos e tal, então acabamos disputando. E percebemos, né, que não havia aquela boa vontade de o Brusque dar um passo à frente, né? Jogamos uma partida aqui, outra fora e fomos desclassificados e foi assim. Aí eu percebi, olha, há necessidade de fazer um estádio. Aí aqui atrás, onde é a Avenida das Comunidades, fizemos o projeto. Aí veio o Danilo Mortes, acabou não fazendo. E aí descaracterizaram tudo aquilo. Aí eu voltei, fiz o projeto aqui atrás, no Germano Hoffmann, Érico Hoffmann ali, que está ali tudo, altimetria, o projeto está pronto. Quando a gente ia pensar em fazer o estádio municipal, veio a possibilidade de sediar os Jogos Abertos Brasileiros, e de uma parceria com o governo do estado e o governo federal fazer a arena multiuso, que é o maior esporte, quer dizer, que seria o mais completo, né, do esporte de quadra que seria construído no Brasil. Né, que isso aí seria um modelo, que era um projeto do Fernando Henrique, né? E o primeiro foi aqui. Então não tinha como fazer os dois, entende? E aí fizemos esse ali. Mas o projeto continua, inclusive vai sair no nosso programa. Sim, só que isso aí. Isso aí eu sempre digo isso aqui. Nós vamos começar, porque é o seguinte, se buscar uma parceria, né, do esporte e cultura, do governo do estado, federal, aí você acelera. Tecnicamente você podia traçar um cronograma. Mas financeiramente nós não temos esse aporte. Mas uma obra é importante que se comece. Né? Porque você não conclui nada se não começar. Agora, então, o futebol também, se depender dentro do futebol também não é possível ter que ir na comunidade toda, né? O futebol, a prefeitura, ela sempre trabalhou na massificação do esporte. E nunca no esporte de competição, correto? Mas eu, como gosto do esporte do futebol, eu tenho conversado com alguns amigos aí que se predispõe, né, a pegar o clube para tentar novamente fazer uma equipe altamente competitiva. Né? Qual é o seu projeto para melhorar o trânsito em Brusque? Carlos de Bateias e Gorete de Águas Claras. Olha, os investimentos que nós estávamos fazendo, que é a ligação entre bairros, está entendendo? Que isso é fundamental. As beira-rios, né, que eu venho citando. Eu não quero, você vê, quando nós começamos a construir as beira-rios, você pode olhar lá, em 89, rapaz, já deixei disponibilizado, já fiz a ciclovia, né, a calçada mais ampliada para o pedestre lá atrás. E que a gente veio ao Rio de Janeiro, o programa tem 140 quilômetros de ciclovia, claro, tem lá no Aterro do Flamengo, tem lá na Barra da Tijuca, quando eu morei lá que estava abrindo a Barra da Tijuca, então, mas se tu pega o centro do Rio, né, salvo quando existia uma lei antes de 88, que era cruel, né? Que o Estado chegava, tinha preferência, botava tuas casas no chão, te pagava o valor da escritura e você ficava na rua. Hoje não. O Estado tem preferência, mas a Constituição te garante que ele tem que pagar o que vale, para você não ficar na rua, que eu acho justo, na verdade. Então naquela época eles alargaram, fizeram lá, Getúlio Vargas, abriram tudo, né? Hoje não faria, porque não teria dinheiro para isso, para indenizar tudo isso, né? Agora, como é que você vai pegar de uma cidade que tinha 12 mil veículos, já tinha problema naquela época, já me socorria aos técnicos que entendia. Bom, aí você pegaria 1º de maio, ela já é insuficiente para o fluxo de veículo,
e você tira 2 metros daquela rua, né? Para dar exclusividade ao ciclista. Quer dizer, se provocou ali acidentes. Teve 2 vítimas fatais. Eu até guardei o jornal. Né? Que reduziu a rua, a largura. Passou um caminhão pela coisa e vinha uma mocinha com uma bis. Tu te lembra disso aí? Lembro. Aí ela foi desviar, bateu com o pneu naquela tartaruga. Se não tivesse aqui, ela não tinha morrido, cara. E ela caiu e o caminhão passou por cima. E teve um outro senhor a mesma coisa. Fora os que não é de vítima fatal. Tudo provocado por uma irresponsabilidade, pô. Olha, eu não tenho nada. Claro, como eu te falei, nas Beira-Rio, eu fiz a ciclovia. Agora, eu não posso ser responsável de pegar uma rua que ela já não suporta, né, o fluxo do trânsito só de veículo e tirar 2 metros dela para transformar em ciclovia. Isso é uma irresponsabilidade, cara. Qual seria a solução? Bom, isso aí, essas lajotas, primeiro você tem que arrancar tudo, tá? Isso aí tem que tirar tudo, né? E por outro lado, voltar ao trânsito ao que era. Porque eu sempre digo assim, ó, que eles botaram em prática a lei de Killer. A lei de Killer é a lei dos erros e acertos. Só que é o seguinte, ao você pôr em prática, não melhorou, você tem que ter a humildade de voltar ao que era ou modificar para poder ser melhor. Nós não aplicamos a lei de Killer, nós trouxemos técnico e vimos que não havia como isso. Tu te lembra uma vez do Danilo Moura também? Bom, inglesa, mas não sei o quê. Quando eu voltei, mudei tudo, acabou o problema. Você está entendendo? Agora você pega o nosso centro da cidade. Olha, a ponte Ilha Bornausa é que te joga para o centro. Nós tínhamos a Germano-Chefe, era mão dupla, tem que ser mão dupla ali. Então o trânsito era o inverso. Você vinha pela parte fina do funil e chegava aqui, pegava, ela era ampliada. Então não vinha engarrafamento. Você atravessava o rio, pegava a direita e ia para Guabiru, pegava a esquerda e pegava a Beira-Rio, certo? Hoje você entra, né, só por ela. Quando chega lá embaixo, no final quase da Escola Renault, ela começa a funilar. Só a sinaleira que interrompe não anda, cara. E o trânsito é de lá para cá. Tanto é que você vê nas Beira-Rios, ali onde tem o bar Beira-Rio, você vê ali depois do Banco do Brasil, da associação, você não vê que tem uma depressão no asfalto? Ali já foi feito, na época, prevendo a ponte que liga, que passa sobre as 2 Beira-Rio, né, que é a entrada principal de Brusque, que você entrava e saía na loja Renault, e aí você pega a esquerda no centro da cidade. Então, ele inverteu. Então a primeira coisa a fazer, claro, até para inverter o trânsito, agora você tem que pegar, porque é uma confusão tão grande, que até para você dar uma informação, quando a pessoa diz, como é que eu vou a Nova Trento? Você pega a direita, aí é tanta da coisa que diz assim, ó, quando chega lá, você pergunta para o outro para concluir as informações. Né? Mas isso também a se levar em consideração que tu falaste lá no início, na conversa no primeiro bloco, a Brusque, no que diz respeito ao veículo, ela cresceu muito, né? Então, mas é isso que eu estou dizendo. O dinamismo dessas modificações, nada é que você conta a favor. É uma questão de daqui a pouco se atualizar, né? Fazer as coisas de acordo. Exatamente, mas é o que eu te digo, quando a gente procurou lá que tinha 12 mil e poucos veículos, não tinha engarrafamento ainda. Mas nós já estávamos estudando a questão de água, da população que íamos ter, de investir no saneamento. Tu está entendendo? Aí do outro lado, tudo prevendo, porque a cidade cresce, você fala uma casa, você tem que ligar água. Não pode dizer, não tem água. Certo? Agora, e é claro, como eu te falei, desse dia quente já faltou água, porque a demanda é maior. E não se investiu no aumento da produção da água. Esse é o problema. Né, que esses 4, de todos os anos que lá tive, ver quantos nós investimos, né, em disponibilizar água tratada. Não importa se era sistema de captação independente. Né? Então a malha de distribuição de água potável sempre levava nos campos a água, né, para o cidadão. Então, você vê, nós vimos pensando para fazer o que fizemos. A interligação entre bairros. Por exemplo, lá da Limeira. Você liguei lá com um Poço Fundo, investimento grande. Mas todos os carros, veículos que passam lá, você tirou, que tinha que vir aqui embaixo, né, passar aqui pela 1ª de maio, tudo ia usar essa malha, correto? Outra, fizemos aqui perto da RBV ali, né, tem a Joaquim Zulco ali e tal, né, para trás. Fizemos uma outra ligação por Limeira, você tira o ponto dali. E assim,
Você sai do Cedro, toda aquela região, você tinha que descer aqui na Barra da Águas Claras, pegar a Avenida de Santa Cruz para ir para o sul. Hoje você tem a ligação do Cedrinho com o Santão. Essas opções que você tem que ter. E por outro lado, as beira-rios, que eu te falei, são duas vias expressas. São artérias de... Isso, porque elas têm que ser mão dupla. E nós temos que ter, são mais 5 pontos agora no nosso projeto, que você precisa ter. Entendeu? Você pega a beira-rio, sai lá, pega Potô. Entendeu? Exatamente. É isso aí. Aí você vai. Só que nós vamos ter 200 mil veículos. Vai chegar um momento, né, e nós não temos mais o que fazer. Né? Só se fosse desapropriar para largar as vias existentes. Né? E tem a opção de mudar a cultura, né, para o uso do transporte coletivo. Nós vimos com o projeto do transporte coletivo, que era, vamos dizer, fizemos todo o levantamento estatístico. Né? Tem algumas pessoas que às vezes são cabeçudas, né? Mas eu fiz tudo buscando os subterminais, que era uma coisa integrada, né? Eu não vou aí questionar, mas aí um dono de um transporte coletivo, né? Acabou não se fazendo lá, e aí né? mudou as ideias. Agora, tudo que eu fiz, na verdade, não era eu buscava quem entendia da coisa, né? E aí nós fizemos um trabalho estatístico, Luciano, o seguinte: olha, de como fazer o cara usar o transporte coletivo. Aí a dificuldade. A malha viária do transporte coletivo, às vezes te deixa muito longe da tua casa, você tem que andar um trecho grande de pé. Quando você mora lá numa luxo, tu tens que andar mais 1,5 km para ver onde é que tem o ponto de ônibus. Exatamente. Qual é o horário que vai ter o ônibus? Aí nós viemos com alternativas que nós chamávamos de transporte alternativo, que seriam veículos tipo van, assim, com 12, 14, com ar-condicionado, com tudo, que ele não teria ponto de ônibus, ele fazia exatamente esta parte. Então ele entraria numa luxo, passaria, né? E você, ao identificar um veículo desse, você levantava a mão e parava. Exatamente. Como circular. Isso, como circular. Aí você vinha para o centro. E daí, aí as pessoas, aí nós íamos usar. Bom, aí vindo por cento, tem muita gente, se tivesse, não vinha com o meu carro. Porque é verdade, o de estacionamento ele paga mais, porque se tu tá passando na rua, cada 5, 10 minutos passa um carro daquele, aqui que eu vou ficar, você fica. Na hora de ir embora a mesma coisa, e o transporte ficaria disponibilizado até 1h da manhã. Esse era o projeto, para fortalecer. Porque hoje, você vê aqui, o cara que sai de uma fábrica, ele quer ir embora, às vezes tem que esperar 20 minutos por ônibus. Aí leva 1h30 para chegar em casa. Ele vai ali e compra uma bis, ou compra uma moto, depois ele compra um carro. R$60 por mês, por R$60 por mês compra uma bis. Exatamente. Se nós temos um brusquense que está nos Estados Unidos, está assistindo, né, a nossa conversa aqui pela internet, e ele mandou uma pergunta aqui. Irás manter a usina de asfalto? Olha, essa usina de asfalto, veja bem que se tu pegar todos os municípios de Santa Catarina, você vai encontrar em Itajaí e uma em Joinville, que aquela eles nem usam mais. São os 3 municípios, e a Itajaí inclusive o Belém não usa essa usina. Por quê? Você, para ter uma usina, você tem que ter a pedreira, né, que faz parte do composto ali do asfalto. E aquilo que é o líquido, que é o BPF e tal, isso você compra, no CBUQ e tal, você compra o CAP, né? Você compra da Petrobras. E aí tu aquece, faz a mistura e tal. Agora, se tu vai comprar a brita, às vezes a pedreira está tão distante que o caro mesmo da brita, às vezes é o transporte, né? Tu tá entendendo? Então, uma empresa, quando ela compra, ela instala uma usina, ela pode vender, se ela instala aqui para Brusque, para Guabiruba, para onde for. Ou o poder público municipal, ele vai fazer só para ele, não pode vender, certo? E às vezes, vamos dizer, você vê quantos quilômetros foi feito de asfalto. Você pega a folha de pagamento, os investimentos em equipamento, né? O que acontece? Você podia ter feito, todo mês você podia fazer 2 quilômetros, 1,5 quilômetro, 3, de graça, né? E ele passa a cobrar, entendeu? Porque a estrutura disponibilizada, ela acaba encarecendo. E porque Itajaí, pode ver todo o asfalto, eu fiz com parceria com eles aqui, e o asfalto, quando nós fazíamos ali, não era da usina, eles compravam. Porque ele se tornava mais caro, eles pegavam a pedreira, era muito distante a pedreira. Só que, quando se comprou, quis se mostrar, na verdade, que para dar impressão, que nem eu me lembro assim, na campanha passada, eles vinham para uma coisa e diziam assim,
nós vamos dar o cartão cidadão. Porque, não, porque as pessoas da prefeitura, os funcionários buscavam o sacolão, aqueles que eram carentes recebiam através da assistência social o sacolão. E esse cartão cidadão que foi soltado por aí tudo, né, que foi e que esse cartão que foi soltado por aí tudo, né, acabou, na verdade, confundindo a cabeça das pessoas que aquele cartão ela ia no supermercado e ia comprar o que precisava. Na verdade, cortaram o sacolão, né? Então, esse cartão cidadão, na verdade, ele veio e trouxe essa perspectiva, ou essa expectativa para o eleitor. A usina é a mesma coisa, porque o cidadão está pagando, e mais caro ainda. Onde é estrada de terra, tem gente que estão pagando, e sabe quando tem asfalto, onde tem o paralelepípedo, você bota asfalto, você não cobra, porque você já pagou uma vez. Sim. Né? E ele está botando uma camadinha assim, que não aguenta, sabe que tem que botar, são duas, pergunta com quem entende, sabe, que é mais uma obra eleitoreira, para impressionar, mas tipo, vai lá na Rua São Pedro ver as buraqueiras que tem, entendeu? Então isso não resolve, não adianta. Então, querendo impressionar, né, naturalmente, chamando, rotulando, que eles têm marqueteiro de tudo, vê que se gasta com a imprensa. Né? Aí ele vem assim com o rótulo assim, vê quanto asfalto eu fiz. No último ano, que foi muito a chuva, nós fizemos mais asfalto, pavimentações, do que ele em 4 anos. Tu está entendendo? E você vê que, na verdade, eles vêm com aquela política, né? O tapete preto, sabe aquele chavão, né? E eu tenho dito que é um manto preto para encobrir o desmando que tem essa administração, entendeu? Então é o seguinte, esta usina, eu tive o cuidado de ver, ele comprou, tem a carência, será paga no BRDE, você pode entrar lá e você vai ver, a última parcela, setembro de 2015, ele não vai pagar, ele comprou a usina para o próximo prefeito pagar. Legal. E você pode entrar, você pode ir no BRDE, está lá o financiamento feito da compra desses equipamentos. E Brusque não tem pedreira, e tem uma denúncia agora, passa bem. É isso que eu te digo, trazendo esse pessoal de Itajaí, que é o PT desempregado. Quem é o comprador de Itajaí? Muito bem. Aí a pedreira, alugaram a pedreira lá na Limeira, Viúva Valena. E o cara me chamou lá, tal, eu digo, procura as autoridades, eu não tenho, na verdade, tempo para isso. Aí foram lá, um pessoal de Itajaí, e alugou a pedreira dele lá, aquele lá que estava parado, por 1.600. Eu achei bom, quem vai usar isso? 1.600. Só que ele está uma arara, porque 20 dias depois o cara soblocou para a prefeitura por R$25 mil por mês. De Itajaí, o cara que ia fazer com a pedreira, ele não tira uma pedra, é a prefeitura. Entende? Quem é o comprador de Itajaí? Está dentro da prefeitura. Essa é a estrutura que foi montada em nosso município. É um desmando total. Sim, então a usina, ela está comprada. Embora não. Agora, se ao fazer o asfalto com ela for mais caro, tu está entendendo? É preferível arrendar para uma empresa, sei lá, tu está entendendo? Que te forneça mais barato, alguma coisa igual, ou te paga um aluguel, porque não há razão, né? Só para dizer que eu tenho, se eu compro de você por 10 e me custa 15, mas eu vou fazer isso. Chama-se burrice, né? Então... Bom, o nosso tempo se esgotou, mas essa última pergunta eu queria fazer para o Ciro, né, que ele, como é deputado, né, qual é a tua opinião sobre essa parceria que o governo do estado está fazendo com os empresários, no caso aqui em Brusque com a empresa Irmãos Fischer, né? E na Guabiruba com o empresário, com a Guabifios, digamos, com o empresário Juliano e aqui com o Ingo Fischer. Seria um expediente que tu usarias também como prefeito para poder aumentar o recurso do Estado? Não, porque é o seguinte, aqui, o que o Estado está fazendo, veja bem, o Luiz Henrique criou um fundo, correto? E que esse fundo, ele fez programas de esporte, programas social, obras e tal, etc. Certo? Que naquele fundo, aí houve na justiça, dos poderes constituídos, porque é o seguinte,
O que arrecada o governo do Estado, do ICMS, Uma parte para... fica para o governo do Estado 48%. 25% é dos municípios. Entendeu? E depois nós temos ali o Poder Judiciário, Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. Dá 52%. Soma isso, 52%. Acho temeroso, eu conversei com o governo, não faria isso. Ele vai criar um problema, talvez não para ele, mas para outro. Porque isso tem que entrar contabilmente no Estado. Porque eu digo assim, não vou fazer com parceria, você vai pagar assim, ó. Vamos dizer hoje, R$100 mil de imposto no final do mês, correto? Pô, o dinheiro, se fosse do governo, era do governo, o governo faria a obra. E o governo está permitindo, entendeu? Que ao invés de tu repassar para ele, que ele tem que fazer dos 100, 52 para os poderes e 48 que ele poderia fazer, está entendendo, Miguel? Ele faz essa parceria contigo e logo esses poderes, tanto o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, até as outras prefeituras vão entrar. Porque ele não pode dar aquilo que não é dele, cara. Tu está entendendo? Vou dizer, todas as cidades fizessem com o ICMS, onde é que é um percentual X para o judiciário, vai faltar dinheiro, cara. Porque cai a receita. Tu está entendendo? Então, para ele, ao fazer, foi 2, 3 obras que ele fez, ele está meio assustado, mas por quê? Aí você vai fazer a obra. Custou, pode ser, custou R$1 milhão, né? Na verdade, né? Se fosse o governo do estado fazer, o cara tinha que gerar quase 2,5 milhões de imposto para ele retornar aquele 1 milhão, que é 48%. 48%. Está entendendo? Ou seja, praticamente 50%. 50%, então, o que ele está fazendo, está entendendo? É exatamente onde há essa iniciativa, mas percebo que ele está meio preocupado, ele já sentiu, porque, é claro, de repente, uma obra ou outra não vai haver. O cara diz, para com isso. Como o Luiz Henrique, esse problema do fundo, o que aconteceu com o Luiz Henrique foi isso, né? Verdade. Ciro, as câmeras TV Brusque para a tua despedida. Bom, eu quero agradecer aqui a oportunidade. Sou candidato a prefeito da cidade de Brusque, com o companheiro Dr. Jonas. Dr. Jonas, que é um profissional da área da saúde, todos nós, né, conhecemos, um homem que o coração fala mais alto. Aliás, eu acho que a administração pública ela é diferente da privada. A privada, ela tem que estar em cima de qualquer coisa, a razão, né? Senão, realmente, né, você vai quebrar. Mas na administração pública você lida com pessoas. E ao lidar com pessoas, o coração tem que falar mais alto. E pela experiência que ele tem na área da saúde, pelo relacionamento com os profissionais da saúde, irá montar com certeza, trazer, né, um secretário, diretor e que seja compromissado e com grande conhecimento dessa área, para que possamos, junto com o povo, pôr em prática um programa que venha atender às necessidades do nosso povo. A saúde tem que ser de pronto, a saúde não pode esperar. Só quem não tem coração é que, na verdade, dão as respostas como está tendo o nosso povo em momentos, né, que buscam essas estruturas, porque há necessidade deste amparo para poder curar a sua enfermidade, né, ou buscar restabelecer sua saúde. Então, eu tenho experiência na administração pública, bem relacionado no meio político, e posso garantir que faremos, né, não só pela idade que temos, né, mas pela tolerância que a gente, ao envelhecer, começa a adquirir. Vamos escrever a página mais bonita da história da administração do nosso município. Então, tudo que aí está, né, Brusque viveu um momento antes de 88, 89, hoje vive uma outra realidade. Não foi por acaso. Foi algo implantado desde a terceirização, a integração desses capitais no modelo diferenciado que hoje ele se reproduz até em outros estados. E o remédio eleitor e eleitora. Vamos avaliar
os resultados daqueles que tiveram oportunidade. Já fui prefeito, que aí está também já foi. Já fui deputado, esse que aí está também já foi. Entende? E eu lanço aqui o desafio. Se veio o níquel para Brusque quando foi deputado, veio os resultados, né, a soma do que se arrecada hoje, do que se arrecadava antes, dos resultados em obras físicas que se vê com os olhos, vejo a diferença. Acho que o remédio está nas suas mãos, eleitor. No dia 7 de outubro, crave um 55 para que o povo possa voltar a governar esta cidade. Muito bem, gente. Olha, eu agradeço a participação do deputado e candidato Ciro Rosa. E eu também gostaria de ao me despedir, também já para ser justo, né, com o deputado e os outros candidatos, todo mundo está esperando, né, para que nós conversássemos sobre as decisões dos tribunais. Mas a pedido justo do deputado Ciro, ele que vai fazer pergunta para os outros de Santo também, não vai. Então, ele deu entrevista aqui, vai estar amanhã no jornal, no jornal de TV Brusque, ele deu todas as explicações, depois sabatinado aqui por outras emissoras de TV também. Então, amanhã na TV Brusque, o assunto o qual vocês estão querendo ouvir, estará no jornal oportunamente. Hoje aqui é conversa sobre o candidato, onde ele teve a oportunidade, né, de expor os seus pensamentos políticos, no que diz respeito à proposta dele, caso vencedor, né, do pleito que se aproxima agora no mês de outubro. Não é isso, Ciro? Então? É isso aí. Vale. Sou candidato, aliás, tem uns que querem derrubar no tapetão, mas é das urnas. O povo está conosco. Tá certo. Olha, pessoal, muito obrigado. E amanhã, então, amanhã Moisés Nascimento também terá oportunidade para expor as suas ideias, caso seja vencedor também. Muito obrigado ao nosso patrocinador Tecelagem Atlântica, Unifeb Despachante Cunha, Aradef Malhas e o Café Gourmet lá no CRF Prime. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Valeu, senhor. Obrigado.